Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a importância do controle de preço, tá? O material que eu tenho para apresentar para vocês aqui é um material que dificilmente vocês vão encontrar algum conteúdo na internet. Eu procurei bastante, pesquisei em sites americanos, procurei nos sites brasileiros, enfim, eu fiz um reboliço na internet, mas não consegui encontrar nada que nos mostrasse aí algo relacionado à importância do controle de preço por parte da indústria, tá? Ah, mas por quê, professor? Porque isso é uma prática de mercado, mas de fato é algo que sempre evolui, né? Então, digamos que hoje nós estamos aqui nessa etapa, e é exatamente essa etapa que eu vou passar para vocês, e a partir dela, cada um de vocês pode muito bem aí evoluir, transformar, melhorar, o que quer que seja, tá? Então, eu vou passar para vocês o básico, a importância do controle de preço, depois na sequência como implementar, e também vou falar um pouquinho mais aí sobre técnicas de venda. Mais para frente eu vou mencionar para vocês, mas isso para quem faz preço, para quem controla preço, mas principalmente para quem faz. Isso é algo super necessário, é muito importante. Você não pode ignorar as técnicas de venda, porque você vai vender o seu aumento de preço ou sua estratégia de preço para o vendedor. Então você precisa ter isso, tá? Mas não só para vender para ele, entender também qual que vai ser a dificuldade que ele vai enfrentar no cliente, tá ok, galera? Então vamos começar essa aula. Bom, antes de dar início, eu só quero estabelecer com vocês alguns conceitos que são utilizados no mercado, tá? Para vocês não se perderem, porque muito aí dos exemplos que eu utilizei, eu coloco esses termos, tá bom, gente? Então vamos lá. O primeiro deles é o TTC. TTC nada mais é do que Ticket to Consumer, ou preço ao consumidor. Tá? Então, para facilitar, você viu o C na frente, lembra de consumidor, preço ao consumidor. O TTV é o Ticket to Vendor, que é o preço ao varejo ou atacado, tá? Então, se você está vendo um Vzinho ali na frente, já lembra de varejo, tá? Então, C, consumidor, V, varejo. A margem. Margem é a porcentagem de lucro que a empresa terá sobre a venda calculada pela diferença entre o TTC menos o TTV dividido pelo TTC. Markup é a porcentagem sobre o custo de compra para chegar no preço final. Não considera custos ou despesas fixas e variáveis, calculado pela seguinte forma: é o TTC dividido pelo TTV menos 1. Tá? São duas formas aí que o atacado, o varejo, na verdade, tem para ver qual que é o percentual que ele está ganhando em cima do produto, seja percentual markup ou margem. Muitas vezes a indústria costuma usar o markup pro cliente e a indústria olha a margem, tá? Então é bom vocês terem como é que é feita essas duas continhas aí, apenas aí por questões de conhecimento, tá? PDV, eu já falei lá atrás, é ponto de venda. Trade, nós vamos utilizar o trade como comércio de modo geral, é o varejo, tá? Então sempre que eu mencionava trade, entendam aí que é o varejo. E vamos falar também de cross pricing, que é o cruzamento de TTC e TTV entre canais. Tá bom, galera? Então vamos começar essa aula aí. A importância do controle de preços. Bom, controlar preço, por que ele é importante? Alguém tem alguma ideia? Vamos pensar um pouquinho antes de começar, tá? Se eu controlo o preço, eu garanto uma estratégia. Se eu não controlo o preço, eu não garanto, né? Então esse daí já é um ponto muito importante. Mas a gente vai falar sobre eles nos próximos slides e a gente vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. Quando a gente controla preço, a gente consegue fazer o quê? Minimizar a variação de preços entre os clientes de um mesmo canal, tá? Pô, professor, ilustre isso melhor. Seguinte, imagina que eu tenho uma vendinha que vende um determinado produto a R$ 12, outra que vende a 14, 15, 13, 14. O que acontece aqui?
cada estabelecimento de um mesmo canal, imagine que isso aqui seja uma vendinha, vende o produto a um preço qualquer. Ele estipula lá qual que é o preço que ele quer vender, né? Que na verdade o mercado ele tende a fazer isso mesmo, né? E o consumidor fica meio perdido, né? Por quê? Porque quando eu não sugiro qual que é o TTC, basicamente a estratégia que eu desenvolvi, que é a estratégia ela é sempre baseada no, não sempre, mas boa parte das vezes ela é baseada no preço ao consumidor, ela se perde. Porque o consumidor ele perde também o quê? Qual que é a referência? Fala, pô, não sei qual está esse preço, não sei se esse preço está caro, se está barato, enfim, cada lugar tem um preço, né? Aí o ponto de venda tem um concorrente seu, coloca num preço muito próximo ao do seu produto, enfim. Aí por via de preço, o consumidor não consegue identificar se aquele negócio é bom ou ruim. Pô, por via de preço? Como assim, professor? Sim, o preço, ele de fato, como a gente já falou, ele é algo que agrega, também agrega valor, né? Então o preço ele compõe o quê? O valor agregado, né? Ou melhor, o valor agregado compõe o preço também, né? Lembra aqueles itens que a gente falou anteriormente? Então, aí o que acontece? Imagina que um produto da Apple fosse lançado a um preço de um telefone qualquer. Sei lá, talvez as pessoas olhassem aquilo e diriam o seguinte: ah, legal, mais um telefone, entendeu? Mas é claro, tem muito mais coisas envolvidas. Mas a parte do preço em si é um dos componentes, né? Bom, aí o que acontece? Se eu conseguir colocar um controle de preços nos clientes, o que que acontece? O consumidor ele passa a ter uma referência. Ele já consegue distinguir também se a loja é uma loja cara, se é uma loja barata, enfim, o que está acontecendo ali naquele meio, né? Aí, como a gente vê nesse exemplo, então assim, temos aí 4 lojas que estão praticando o preço sugerido e uma lojinha que ela não está praticando, que ela está um real acima, né? Só que o que acontece com esse cara? Mesmo ele estando fora daquele preço que foi sugerido, esse cara também não vai querer aumentar o preço dele muito além dos demais, né? Porque todo mundo cobra 12. Então, se ele colocar 15, 16, o que quer que seja, ele vai ser considerado um ponto de venda careiro, né? Então, como a gente vê aqui no exemplo anterior, o que acontece? Ah, tem um cara que cobra 15. Ah, mas por que esse cara cobra 15? Porque tem um que cobra 14. Mas esse cobra 14 porque tem um que cobra 13 e tem um que cobra 12. Entendeu? Então, quando você consegue estabelecer um padrão no mercado, então quem fica fora, ele não pode ficar tão fora, porque senão acaba ficando com essa fama de careiro, tá? O que mais? Quando eu tenho controle de preço, eu posso rentabilizar a operação da minha indústria através de clientes que não seguem o preço sugerido. Ué, como assim, professor? Não entendi isso. Simples. Eu desenvolvo tabelas diferenciadas. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Então todo mundo que está seguindo o preço aqui de 12, eu vou, né, o TTC sugerido de 12, eu vou cobrar dele um TTV de 10. Ah, legal, o cara está tendo lá uma margem de 2. Lembrando, preço neste exemplo que eu estou dando, menor o preço, maior o volume, tá? Então esses clientes eles seguem o preço que eu estou sugerindo, é um preço em tese mais baixo, né? Então vai gerar mais volume, porque eu fiz um estudo anterior avaliando qual que é o preço que deveria estar, qual que é o preço que ia trazer o melhor volume, etc e tal, tá? E aí eu tenho um cliente que está cobrando 13, então tem um TTC de 13. E aí o que que eu faço com o TTV? Cobro um pouquinho mais caro também. Então cobro um TTV de 11 e um TTC de 13. A margem do cliente neste exemplo aqui continua sendo de 2. Só que daí o que acontece? Maior o preço, menor o volume. Ah, mas o cliente vai colocar 14, vai colocar 15. Aí cai naquele exemplo que eu falei anteriormente. Se o cara ficar muito descolado do mercado, ele vai ser considerado o quê? Careiro. Tá bom, gente? Aí tem um exemplinho, né? Então a tabelinha de para quem tem o TTC de 12, eu tenho um TTV de 10.
Para quem tem um TTC acima de 12, eu tenho um TTV de 11. Tá? Ao controlar o preço dos clientes, a indústria consegue criar modelos de tabela diferenciadas conforme o TTC praticado, acaba otimizando seus lucros. Tá? Bom, de fato o que acontece é o seguinte, você tem um cliente que não vai seguir preço de nenhum jeito, você entendeu? Então você, de alguma maneira, consegue otimizar também um pouquinho o seu lucro. Importância também do controle de preço é o quê? É gerir o cross-pricing. Né? Lembra que eu falei lá atrás o que era o cross-price? Então, o que acontece aqui, nós temos duas tabelas. Então, nós temos um TTV, um TTC, um markup apenas para ilustrar. Tá? Onde eu tenho o preço de um produto que é vendido no atacado e vendido na rota. Vamos pegar o primeiro exemplo aí. Fala um refrigerante número 1 aí. O que acontece? O atacado tem um TTV de 10 e a rota tem um TTV de 12. Até aí, sem nenhum problema. Tá? O TTC do atacado é 11 e o TTC da rota é 20. Mas onde é que está acontecendo aí o cross-pricing? Exatamente no TTC do atacado. Olha só o que está acontecendo, gente. Eu tenho aqui ó, o atacado vendendo mais barato com TTC do que eu vendo, por exemplo, para a rota. Tá? O que acontece? Acontece que o seu vendedor ele perde poder de negociação perante aos clientes da rota. Ah, mas eu tenho isso só num produto, só em 2 produtos, eu tenho isso na tabela inteira. Né? Você pode fazer isso? Pode. Depende de qual que vai ser a finalidade. Tá? Mas imagina que você tem o seu principal produto, ou um dos principais produtos, com esse probleminha aí, digamos assim. O que acontece? Quando o vendedor vai vender na rota, esse principal, ou um dos principais produtos, o comprador, o dono do bar, enfim, o dono da padaria, vai falar assim para o vendedor: olha, eu compro mais barato no atacado. Então não me interessa você vir com esse produto aqui. Ah, mas eu entrego o meu produto na porta do seu estabelecimento. Aí o comprador vai falar o seguinte: ah, poxa, legal, você entrega na porta do meu estabelecimento, mas eu preciso ir no atacado. Eu vou no atacado para comprar queijo, eu vou no atacado para comprar iogurte, para comprar suco, enfim. Então o seu produto já está lá, então eu vou comprar lá. Olha, agradeço muito, mas eu não vou comprar de você. Então você acaba com isso, gente, criando uma situação complicada para o seu vendedor e até mesmo para o seu mercado. Tá? Porque olha só, você, neste exemplo aqui da linha do Refri 1, né, que a gente está falando dessa linha aqui, o que acontece? Você vende a um TTV de 10 para o atacado e a um TTV 12 para a rota. O problema é, a rota não está comprando seu produto, porque ela, pelo menos não do seu vendedor, ela está comprando do atacado. Você acaba vendendo o seu produto por menos para a rota através do atacado. Entendeu? Então, este que é o conceito. Tá? É um pouquinho confuso e tudo mais, mas basicamente é esse o conceito. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Ah, pô, professor, então me dá um exemplo aí de quando que eu posso usar um cross-channel, um cross-pricing. Tá, vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um produto que esse produto não está sendo vendido muito bem na rota. É um produto que não é um dos principais, tá? É um coadjuvante aí no seu portfólio. O que você faz? Você pode colocar aí uma situação de cross-pricing. Você pode estimular a venda desse produto no atacado, por exemplo, através de um cross-price. Você pode colocar um preço lá embaixo, promocionar, chamar a atenção dos compradores, chamar a atenção da rota, enfim, o que quer que seja, até do consumidor, para esse produto começar a ficar conhecido. A partir do momento que esse produto começa a girar, começa a ficar conhecido, você começa a encontrar ele na rota que eu digo é o quê?
é o bar, é a padaria, enfim, o que quer que seja. Aí o que que você começa a fazer? Você começa a reverter essa situação. Reverter como? Deixando com um perfil aqui, por exemplo, da segunda linha, que é esse refri 2, aonde eu tenho um atacado comprando a 15, vendendo a 17, uma rota comprando a 16 para vender a 27. Aí o que acontece? Nessa situação, o atacado vende como TTC mais caro do que a rota compra com TTV. Ou seja, você fica aí numa situação tranquila, né? Então você não tem esse cross pricing, tá, gente? Então assim, eu queria que vocês tivessem muito bem isso na cabeça, tá? Vocês podem sim ter cross pricing, mas tenha em produtos que sejam coadjuvantes, produtos que não tenham tanto apelo ao consumidor ou produtos que vocês querem lançar, aí beleza, aí você pode ter, tá? Mas tome muito cuidado ao ter isso com seus produtos principais, porque isso vai acabar, pode gerar um desgaste entre a sua empresa, entre a sua indústria e um determinado canal de distribuição. Tá ok? Então fica essa dica aí. Cross pricing é bom ou ruim? Depende. Outra questão importante para controle de preço. Algumas empresas, né, na verdade muitas empresas, elas controlam também o preço através de precificação do produto, no rótulo ou na tampa. Tá? Com isso, ela acaba reduzindo as chances de um determinado ponto de venda ter um preço abusivo e consegue, de alguma maneira, garantir ou melhorar o posicionamento estratégico do produto perante a concorrência. Então a gente tem aí, por exemplo, uma tampinha precificando o produto aí a R$ 1,19. Nós temos um Activia, por exemplo, aí com precificação no rótulo a 8,69 e uma outra tampinha aí de um outro refrigerante qualquer a 99 centavos. Aí você entra, por exemplo, numa padaria. Aí você vai na padaria e você vê lá um determinado produto com o preço sugerido de 8,69. Aí você olha na gôndola, você vê 8,69 no rótulo e abaixo você vê um precinho lá, R$ 15. Aí você fala, oxe, peraí, o que é isso aqui? O fabricante está sugerindo 8,69 e a padaria está me cobrando R$ 15? Não, tem coisa errada aqui, né? Aí ele pega o refrigerante não, pega o Activia, né? Vai passar no caixa e fala assim, ó, 8,69, poxa. Ah, não, senhor, mas nós não somos obrigados a seguir o preço sugerido. Ah, não, como assim não é obrigado? Realmente, por lei ele não é obrigado a seguir. Só que o que acontece? A indústria, no caso, né, acabou criando um certo conflito entre o cliente final, consumidor, e o cliente, no caso, PDV. Aí o PDV ele começa a ficar, né, poxa, nossa, estou cobrando caro, estou cobrando caro. E aí, em algum momento, ele acaba reduzindo o preço do seu produto. Ah, então o PDV vai deixar de comprar o produto. Nem sempre. Se você tem um produto que é forte, um produto que é líder, muito provavelmente a padaria não vai querer deixar de ter o produto. Às vezes ele pode não chegar no preço sugerido, mas às vezes ele pode reduzir bem o preço, aproximar, tá? Então essa também é uma estratégia que a própria indústria acaba utilizando de forma a segurar um pouco esse aumento de preço. Ok? Vamos ver mais aqui. Controle de preço. A importância dele também auxilia no quê? No desenvolvimento de uma régua de preços. Então aqui a gente tem uma régua de preços, tá, gente? Eu fiz aqui para vocês, um material exclusivo para vocês, tá? Fui no mercado, pesquisei preço, enfim, peguei na internet quais eram os produtos e criei essa reguinha de preço para vocês aí, para poder ilustrar. Bom, eu sei que esse aqui é um mercado que controla preço, tá? De refrigerante. Aí eu fui num determinado mercadinho lá
e fiz uma pesquisa de preço para poder entender qual que eram os preços que mais estavam acontecendo nessa primeira linha aqui de outros, né? E aí eu sugeri um preço para os produtos da Coca-Cola, tá? Então sugeri aqui. Isso aqui eu fiz um material exclusivo para vocês, tá? Bom, o que acontece? Quando eu consigo controlar preço, isso eu digo eu e também os outros, tá? Porque eles também controlam preço. O que que eu faço? Eu consigo estabelecer posicionamento perante concorrência, tá? Então, vamos explicar um pouco melhor aqui. Eu vi que Guaraná Antártica está lá R$ 1,89. Eu falei assim, bom, não tem ninguém combatendo Guaraná Antártica a R$ 1,89 do meu produto. Então, o que que eu vou fazer? Bom, estrategicamente, eu vou posicionar um produto meu, que talvez que não vai ser o líder, num preço abaixo. Então, a gente tem aqui um líder Coca-Cola litro e uma Fanta litro, que daí não é o caso, ela não é a líder, né? De maneira a se aproximar do preço de um Guaraná Antártica, ao mesmo tempo que eu protejo o líder. Então, eu tenho preços que não são tão distantes entre produtos de uma mesma marca, né? No caso, são dois produtos da Coca-Cola, aonde este sim está distante do concorrente principal, já esse aqui já não está tão distante. E aí eu consigo estabelecer o que? Uma régua também com outros produtos. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um Guaraná Quat a 2,39. Isso aqui é 2 litros, 1,5 litro. Tá? Se eu dividir aqui o 2,39 por 1,5, eu vou ter um preço inferior ao Guaraná Antártica. Tá? Se eu tenho esse preço inferior, isso significa o quê? Que eu tenho uma PET, 1,5 litro, por exemplo, né? A R$ 1,59 o litro, que é mais barato do que o Guaraná Antártica, com a comodidade de ser uma PET, ou seja, ela não é retornável, eu não tenho que ficar carregando ela até o ponto de venda. Ou seja, neste caso aqui, eu estou combatendo diretamente o Guaraná Antártica LS com produtos da marca Coca, que não são cola, tá? Ao tempo que eu protejo a minha principal marca, Coca-Cola. E por aí vai, né? Então a gente tem um outro produto lá a R$ 2,99, que combate diretamente aí com Vieira e Rossi, por exemplo, com Vedete e por aí vai, tá? Então esse aqui é um modelo que é utilizado aí pelo mercado de posicionamento de preço através do controle. Então isso tudo aqui só é possível porque a indústria tem um certo controle sobre o mercado. Não vou falar que é 100%, obviamente não é 100%, tá, gente? Só que daí a gente cria mecanismos para a gente tentar estabelecer um padrão, né? Um exemplo aí que eu dei lá no começo foi o quê? A criação de uma tabela de preço diferenciada por TTC. Tá ok? Ficou claro esse exemplo aqui, gente? Se não ficou claro, pode levantar a mão. Brincadeira, é só me chamar no WhatsApp ou mandar e-mail para mim que eu respondo para vocês, tá ok? Bom, o controle de preço ele também serve para quê? Para você controlar a margem do PDV e também a sua margem, né? Então imagina aqui, a gente tem duas situações agora aqui de um Guaraná Antártica vidro e um Guaraná Antártica 2 litros. Bom, imagina que o Guaraná Antártica vidro ele traz 10% de margem para a fábrica, para a indústria, tá? E 50% de margem ao ponto de venda. Só que imagina que esse cara aqui, ele é a maioria, ele é a maior parte no ponto de venda. Não é isso, tá, gente? Mas é um exemplo hipotético, é uma hipótese aqui, tá? Então vamos imaginar que esse cara aqui tem 80% do ponto de venda. E esse outro aqui só tem 20% no ponto de venda. Só que acontece, a margem dele para a fábrica é 60%.
E a margem para o ponto de venda é 20. O que é mais interessante para o ponto de venda vender? Um cara que tem uma margem de 50 ou um cara que tem uma margem de 20? Bom, depende, tá? Mas de fato, o que acontece neste exemplo que eu ilustrei para vocês é o ponto de venda está preferindo vender esse cara aqui, porque tem 80% do espaço dele está para esse cara aqui e só 20% está para esse. O que a fábrica pode começar a fazer? Além das ações de marketing para reverter a situação e tudo mais, ela pode começar a mexer na margem ao ponto de venda. Então, ela pode reduzir um pouco a margem ao ponto de venda, de 50 para 20, claro que não numa tacada só, ela vai fazendo isso paulatinamente, e sair desse cara aqui de 20 e ir para 40, por exemplo, para 30, não precisa chegar nos 50 aqui, você entendeu? Ao tempo em que este percentual aqui de margem da fábrica, de repente de 60, ele cai para 40. Mas mesmo assim, 40 é muito mais do que 10%, tá? Então, se você tem o controle de preço, você consegue aos pouquinhos estabelecer esse tipo de situação. É uma jogada mercadológica, tá? Então, as indústrias fazem isso. E eu fazia muito isso. Então, vamos recapitular aqui. Controle de preço. Ele é importante, ok? Isso a gente já sabe. O controle de preço é uma realidade do mercado. Se você não tem, você já vai sair perdendo, gente. Então, tenha controle de preço, comece a estabelecer aos pouquinhos esse controle, não precisa ser uma coisa imediata, né? E mesmo porque é uma questão de cultura, você tem que mudar aos poucos a cultura da sua indústria, da sua empresa, mas você já tem que começar a colocar isso em prática. O controle de preço, ele minimiza a variação de preços entre pontos de vendas de um mesmo canal. A gente já viu lá no primeiro, segundo slide. Se eu tenho o controle de preço, então cada cliente não vai ter um preço, podendo chegar a preços absurdos, né? Porque mesmo assim o ponto de venda ele vai ficar, nossa, meu Deus do céu, se eu colocar um preço muito alto, eu vou ficar com fama de careiro. E acontece, gente, acontece isso sim, tá? Controle de preço rentabiliza a operação da indústria através de políticas de tabela de preço diferenciada, possibilita uma melhor gestão do cross-pricing, reduz chances de preço abusivo, apoia o posicionamento de preço da marca perante a concorrência e auxilia na previsão de ganho de margem da indústria ou ponto de venda através de uma política de mix de venda mais lucrativa, que foi exatamente este exemplo que eu dei para vocês agora há pouco. Tá bom, gente? Bom, essa aqui é a primeira parte da aula, ela é introdutória para vocês entenderem um pouco a importância do controle de preço. Espero que eu tenha conseguido vender para vocês essa ideia, tá ok? Mas se eu também não conseguir, vamos trabalhando, vamos conversando até vocês conseguirem entender essa importância, tá ok? E a gente vai continuar agora com a próxima aula. Para quê? Para entender como que eu faço tudo isso para funcionar. Poxa, professor, é muito bonito tudo isso que você me falou, tudo mais, e agora? Como é que eu faço para funcionar? Tá? Então é sobre isso que eu vou passar para vocês, vou explicar etapa por etapa para vocês poderem colocar na empresa de vocês uma estrutura de controle de preços para vocês poderem começar a brincar, criar estratégias e tudo mais aí com o seu mercado. Tá ok, gente? Muito obrigado e até já!